Neste mês de janeiro, irmãos, antes de nós retomarmos a nossa série em Romanos, só lá em fevereiro, nós vamos olhar para algumas parábolas do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. O valor incomparável do reino de Deus. O valor incomparável do reino de Deus. Mais um ano está iniciando, daqui a pouquinho a gente já está em dezembro de novo. E com ele, você já deve ter sido convocado por alguém a fazer aí uma série de metas e de objetivos. E nós mesmos, gostamos disso, de organizar o ano, organizar metas, objetivos, e nós realocamos eles então. E a ideia é que aqueles que nós não conseguimos concretizar em 2024, que eles aconteçam. Então a gente coloca de novo ali, metas de livro, Vou ler tantos livros, vou emagrecer tantos quilos, vou fazer aquela viagem. Todos nós temos planos. Vou comprar um carro, vou casar, todos nós. Falando em casamento, Rafaela e João casaram recentemente, já anunciei, mas agora que eles estão aqui no culto, primeiro culto deles juntos. Então, que Deus abençoe essa família, depois os irmãos podem cumprimentar ali. Temos orado agora pelo Marcos e pela Letícia, se Deus quiser, no tempo certo, haverá o casamento. Planejamento, temos que planejar. E nada de errado em planejar, correr atrás dos novos de novos sonhos, inclusive. Fazer planos e estabelecer metas é algo bom, é até necessário. Mas esse movimento revela algo, revela o que tem de mais valor para você. A maneira como você está organizando essas metas, o que você tem sonhado, revela algo a respeito do que está no teu coração. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco essa noite, de forma breve. Será que nós estamos buscando o que realmente importa? Afinal, tudo o que investimos tempo e esforço demonstra as nossas prioridades. Tudo que requer de nós tempo e esforço, e nós vamos lá e damos tempo e damos esforço, demonstra as nossas prioridades. O que consideramos mais precioso? O que nós estamos dispostos a sacrificar para alcançar? Jesus sabia muito bem como é que funciona o coração do homem e que essa era uma questão fundamental para a vida humana. Por isso ele ensinou, e o que nos permite reajustar aí as nossas metas, os nossos sonhos, talvez nessa noite, ele ensinou sobre o valor incomparável do reino de Deus, por meio, e aí, de parábolas. Aqui no capítulo 13 tem algumas dessas parábolas que apontam para o valor do reino de Deus, para o que vem a ser o reino de Deus, e portanto para como os filhos de Deus devem se organizar e como devem se mover neste mundo. E ele ensinou sobre esse valor incomparável do reino de Deus por meio de parábolas, que nada mais são que histórias simples, mas com significados profundos, espirituais. Uma historinha simples, mas com significado profundo, uma aplicação espiritual certeira da parte do nosso Senhor. Isso é uma parábola. Então hoje nós vamos olhar para duas dessas parábolas, em versículos breves que estão ali no capítulo 13 de Mateus, verso 44 até o versículo 46. Hoje, quando nós olharmos para a parábola do tesouro escondido, em conjunto com a parábola da pérola de grande valor, nós veremos que aqueles que realmente compreendem o valor do reino, não hesitam
em abrir mão de tudo para possuí-lo. Essa verdade, irmãos, tem o poder de transformar a maneira como nós enxergamos ou como nós devemos enxergar as nossas metas, as nossas escolhas, as nossas prioridades, ou seja, o que você faz com a sua vida. Então vamos ler Mateus 13, 44 a 46 e refletir sobre essa mensagem. Diz assim a palavra do nosso Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Bondoso Deus, nós clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e clamamos para que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração agora por meio da Tua palavra, que é viva e que é eficaz por si só. Ministra, Senhor, ao nosso coração, nos dando um coração ensinável para ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Aqui nós temos duas parábolas com o mesmo foco. Estar integrado no reino é mais importante do que tudo o que uma pessoa possa possuir. É a coisa mais importante e valorosa que nos pode ser apresentada nessa face da terra aqui. E o Senhor Jesus, Ele veio para deixar isso muito claro, para nos apresentar algo que Ele tem para nos oferecer, que será plenamente consumado logo ali, quando Ele retornar, e aí então nós desfrutaremos por toda a eternidade do Seu reino, mas que desde já nós devemos olhar para este reino que está logo ali, depois da curva, na iminência, e já nos deleitarmos e nos revestirmos da ética deste reino. Aquilo que nos aguarda logo ali, nesse futuro escatológico, não é uma coisa que deve ficar abstrato, mas deve ser tocado por nós de uma maneira que mude radicalmente a maneira como nós nos comportamos desde já, a maneira como nós planejamos, a maneira como nós fazemos tudo o que nós fazemos. Jesus, Ele tem interesse de que, não só em nos salvar, mas nos redimir por completo e desde já. A nossa mente então sendo transformada a cada dia, de modo que somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados, e transformados de que maneira? Pelos valores estabelecidos pelo Senhor, na sua palavra, que condizem com o seu reino. E aí o Senhor aqui está querendo deixar muito claro, isso é o que tem de mais valoroso. Jesus quer deixar claro que o supremo valor do reino exige prioridade absoluta no coração dos que se defrontam com Ele. Prioridade absoluta. Hoje pela manhã eu estava conversando com a Lisa, e aí a gente estava conversando sobre o cachorro dela, estava desenhando com ela ali, e conversando onde que o cachorro dela ficava dentro de casa ou na rua, né? Eu sei que ele não fica dentro de casa. E ela falou, não, fica dentro de casa, desenha ele dentro de casa. Aí eu perguntei, tem certeza? Absoluta. Ela me respondeu, 3 anos, né? Falou, o vocabulário tá bom. Prioridade absoluta no coração dos que se defrontam com Ele. É exatamente isso que essas histórias têm em comum. O homem trabalhando no campo aqui e o comerciante de pérolas, eles encontram a oportunidade única nas suas vidas. E então eles não hesitam em mudar os seus planos, em mudar os seus planejamentos ou as suas estratégicas comerciais aqui, porque eles encontraram algo muito melhor. E aí então eles são usados nessa historinha que Jesus está contando aqui como uma ilustração para nos falar sobre algo profundo. Se deparar com o que Jesus tem para oferecer requer de nós prioridade absoluta. Requer de nós uma entrega absoluta, sem negociação, sem relativizar as coisas.
Na história do tesouro escondido, um certo homem ali, ele encontra um tesouro num campo. Ele provavelmente, nós não sabemos, mas provavelmente ele poderia estar ali trabalhando em um campo que não lhe pertencia, certamente não lhe pertencia, porque ele vai comprar. Mas, quando ele encontra um tesouro ali escondido, ele esconde novamente, e aí então, transbordando de alegria, ele vai, vende tudo que ele tem, e ele compra então aquele campo que ele sabe que tem algo muito precioso ali embaixo daquelas terras. E o foco aqui, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai olhar para parábolas, para a gente não se perder nos detalhes que não têm importância, e não era o que Jesus estava querendo destacar aqui. Aqui, o foco não é discutir o caráter desse homem imaginário aqui, né, em achar um tesouro e novamente esconder, e depois comprar o terreno com um tesouro escondido. O foco não é esse, ainda que nós devamos agir sempre com honestidade, em todos os nossos negócios, mas o foco da parábola não é esse. Eu não poderia pregar aqui sobre o caráter deste homem e o quanto ele fez nada a ver. Esse não era o foco de Jesus aqui. Então a gente tem que cuidar para não se perder e perder o essencial do que Deus quer mostrar para nós. O foco aqui está na ideia central que Jesus deseja transmitir. E que ideia é essa? Aqui, no caso, essa ideia principal, ela está relacionada a uma alegria do descobrimento deste grande tesouro valoroso, a uma alegria no descobrimento e uma disposição desses dois homens aqui em abandonar tudo para ter aquele tesouro que ele sabe que é mais valoroso, é mais precioso. E aí todo o resto, então, dos detalhes dessa parábola aqui não nos serve. A gente não precisa se deter nessas discussões aqui. Mas talvez uma história como essa, ela não nos toque da mesma forma como falou ao coração dos ouvintes de Jesus. No caso aqui, não é mais a multidão nesse momento, são os discípulos, talvez já numa casa, num momento mais particular. Essas 4 últimas parábolas aqui de Mateus 13, já é nesse ambiente mais restrito, apenas com esses discípulos. E talvez ela não nos toque tanto, mas para uma comunidade que naquele momento não poderia desfrutar, né, ou nem todo mundo, de um banco, como nós hoje é fácil, né? A gente faz tudo com Pix, muito fácil aí. Mas para uma comunidade que o banco não era algo comum, a terra mesmo acabava sendo o lugar mais seguro para guardar os seus tesouros. Então fazia todo sentido essa história para eles, de alguém ter enterrado um tesouro ali num terreno. Para eles fazia muito sentido, era comum guardar os tesouros num lugar assim. E a título de exemplo, se nós lembrarmos da parábola dos talentos, o que um servo inútil faz para não perder o seu talento? Ele faz o quê? Ele enterra. Ele enterra por quê? Para não perder, né? Então, essa prática era algo comum, era algo normal, a ponto de em outra história aparecer. Claro que ele é repreendido, porque ele deveria ter, naquela parábola, frutificado, mas ele recorre para a segurança. Eu prefiro ficar seguro, então ele vai lá e enterra. E aí então aqui esse homem encontra um tesouro enterrado ali num terreno, né? E para nós pode ser assim, nossa, isso não vai acontecer, né? Mas para eles fazia todo sentido Jesus contar uma história como esse, para chegar onde ele queria chegar, né? Então a prática de enterrar tesouros pessoais deveria ser bastante comum. E ainda havia uma outra questão aqui, uma realidade de conflitos e de guerras também poderia potencializar esse costume, porque uma vez que se precisasse sair correndo com a família toda, em virtude do inimigo que veio e tomou conta das terras, você não poderia carregar todos os teus tesouros, e aí então você garantia que, quem sabe, se em algum momento você retornasse para a tua terra, o teu tesouro estaria bem guardado lá no fundo da terra, do teu quintal, em algum outro lugar. Mas poderia ocorrer que alguém, um chefe de família fazendo isso, ele viesse a morrer, falecer, e aí então também ninguém mais sabia daquele segredo ali. Um parênteses aqui, viu? Os homens, os casais, eles precisam estar conscientes das contas, viu? Tem que ter uma conta conjunta aí, os irmãos, tá? Porque depois um morre e só deixa problema para o outro,
que nem sabia que tinha dinheiro em algum lugar, mas aqui poderia ocorrer algo do tipo, né? A ponto de que então temos um tesouro escondido num terreno, não é algo mirabolante. Então, quando Jesus está contando essa história, fazia muito sentido para os seus ouvintes, dado estas realidades culturais, vamos dizer assim. E aí então eles não ficaram perdidos, né? Eles ficaram ainda mais focados. Espera aí, o que ele está querendo dizer? Por que ele está contando essa história, né? E aí então, Jesus utiliza-se desse recurso como um bom professor para ensinar algo precioso, algo precioso. Então, a ideia de encontrar um tesouro escondido em algum campo era perfeitamente plausível para os ouvintes de Jesus. E Jesus, ele enfatiza que esse homem, então, transbordante de alegria, ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A outra parábola é a da pérola. Uma pérola, ela é preciosa aos olhos dos homens, não só pelo seu valor monetário, né? É difícil ter um colar de pérolas, né? O que parece pérolas, muita gente tem, é fácil de ter, mas um colar verdadeiro de pérolas, né, preciosas, mas não é só pelo valor, é também pela beleza. Então perceba que o reino dos céus, aqui, ele está sendo comparado a uma pérola. E aí pode imaginar aqui então e inferir que o reino não é apenas cheio de valor, como ele também revela beleza. Eu não quero correr o risco de alegorizar demais aqui não, ou cair numa alegoria, mas estar no reino significa aceitar e cumprir a vontade de Deus. E aí nós concluímos que se estar no reino é aceitar e cumprir a vontade de Deus, que está estabelecida por Ele mesmo, por meio da sua palavra, que fazer a vontade de Deus não deve ser algo triste, árduo ou incômodo. É claro que há sim um caráter de renúncia, de disciplina, de negação de si mesmo. De fato existe uma cruz, e cada um de nós precisa entender a sua missão nessa terra, glorificar a Deus com a missão que Deus tem dado para cada um de nós, porque é Ele que está escrevendo a nossa história, com todos os detalhes, apesar de nós, inclusive, Deus nunca é pego de surpresa. Existe uma cruz para cada um de nós aqui, apontarmos para Cristo, uma oportunidade para cada um de nós apontarmos para Cristo. Mas também há uma beleza indescritível em se fazer a vontade de Deus. E o verdadeiro cristão, ele vai conseguir discernir isso, a beleza deste reino, de se estar em Cristo. Então, nos dois casos, nós temos tesouros únicos. Nos dois casos, nós temos mudanças de perspectivas e de rumo aqui. Quem encontra Jesus, encontra algo incomparável. Quem encontra Jesus, encontra algo incomparável. Entender o verdadeiro evangelho conduz a um senso de convicção profundo, capaz de conduzir você a apegar-se a Cristo, custe o que custar. E eu lembro do nosso retiro com o pastor Denis, e ele falava, né, eu tenho muita dificuldade em ouvir de crente que está muito difícil de ir para a igreja. Lembram dessas frases? Tem muita dificuldade de ouvir de crente que não gosta de ler a Bíblia. É claro, é uma luta para todos nós, temos que vencer isso, mas quem já teve um encontro com Cristo, encontrará prazer e deleite nele e nos valores do seu reino. Então, uma convicção profunda ao se deparar com o verdadeiro evangelho, que você não se importa mais com o que vão pensar a teu respeito, com o que vão dizer, se você vai ser demitido ou não por ter que se posicionar biblicamente lá no seu trabalho. Você está interessado em ser um servo do reino de Deus, nessa face da terra. Então, Paulo, no texto que nós lemos no início desse culto, ele é um exemplo dessa verdade aqui. Nós conhecemos o testemunho do apóstolo Paulo, e ele afirma, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vocês conseguem notar nessa frase do apóstolo Paulo, um homem que se deparou com Cristo, e fazer o link com esses outros dois homens que são citados com Jesus aqui? Abandonaram, venderam tudo o que tinham para obter aquilo que tinha maior valor. É isso que o Senhor requer de nós. Essas duas parábolas, elas simplesmente nos apontam que não dá para ter dois senhores, que não dá para ter uma vida dividida, que não dá para se dizer cristão e continuar amigo do mundo. Tiago 4,4 vai nos exortar: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Enquanto Cristo não nos for suficiente, nada mais nos será. A gente tem repetido isso daqui. Enquanto Cristo não nos for suficiente, nada mais nos será. Enquanto você achar que pode ficar com um pezinho na igreja e um pezinho no mundo, é porque você não entendeu ainda o que significa ser igreja, que é muito mais do que estar reunido nesse prédio aqui nessa noite. Não há, o Senhor não negocia, Ele não baixa o seu padrão de perfeição para que a gente se enquadre, para que Ele não está carente de nós. O Senhor é todo poderoso, onipotente, Ele não precisa de nós. Ele não vai baixar o seu padrão para que você se adeque então e se sinta bem, vivendo o teu estilo de vida. Não. Se você não deixar pai e mãe, se você não largar tudo, em outras palavras, para que Ele seja o Senhor da sua vida, então Ele não é o Senhor da sua vida. Ele não é. E não adianta a gente se enganar com toda a expressão de religiosidade que a gente possa ter. É claro que o Senhor requer de cada um de nós o que Ele tem de planejado para nós. Nem todo mundo será um pastor, nem todo mundo será um missionário num país de perseguição. Alguns de fato serão, e têm que ser apoiados por nós, para que possam ir, não desencorajados. Hoje os valores do reino não nos orientam de tal maneira que se alguém afirma que vai para um campo missionário perseguido, a gente fala: você está doido? Como você tem coragem? O que tem guiado a nosso pensamento? Qual que é a sua maior preocupação na criação dos teus filhos? Tem que ser os valores do reino. E olha, eles farão uma ótima leitura sobre quem é o rei da sua casa, do seu coração. Como ninguém. Vocês acham que eles não estão prestando atenção no que eu estou falando aqui agora? Todos eles estão. E estão aprendendo. E estão retendo algo aí na vida deles. Ainda mais vocês, que eles estão vendo que valores, o que você valoriza, o que é importante para você. Isso vai ficar impresso ali na vida deles. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. 1 João 2,15, 17: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E na busca pelo que esse mundo tem para oferecer, tem muita gente deixando passar ao lado, aquilo que é de mais precioso. Aquilo que é de mais precioso, que é o deleite em Cristo, que é uma vida redimida e resgatada para um valor mesmo que temos em Cristo, resgate da dignidade em Cristo Jesus. Não se trata apenas de ter sido resgatado das trevas para a luz, do inferno agora vai passar a eternidade no céu. É claro que isso é muito bom, é claro que isso deve alegrar o nosso coração, nós celebramos isso aqui, mas o Senhor,
Ele não nos salvou para que a gente continue vivendo de um modo que não o agrada, que desonra o seu nome, negociando os valores do reino. É logo ali, mas nós devemos tomar um posicionamento desde já em relação ao nosso estilo de vida, a quais têm sido as nossas prioridades. Então, com essas duas parábolas, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que o reino dos céus é um tesouro tão valioso, que aquele que o encontra reconhece o seu imenso valor, e tomado então de grande alegria, ele se dispõe com todo o coração a entregar tudo o que possa impedir a obtenção deste reino tão valioso. Há um artigo, que acho que até virou um livrinho, O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. Não sei quantos já leram. O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. É bem interessante porque ele revela um pouco da dinâmica do nosso coração, do coração do homem, que é basicamente feito para adorar a Deus, mas que enquanto não está adorando ao Deus vivo, adora sim a qualquer outra coisa. E enquanto não lhe for, então não vai adiantar a gente chegar para alguém e falar assim: olha, abandone o pecado, olha, isso é errado, olha, isso vai te fazer mal, enquanto esta pessoa não compreender que existe algo mais valoroso, algo mais sublime. E aí, eu lembro daquela história do menino que está fazendo os castelos com barro lá na favela, e alguém chega para ele e convida: vamos fazer castelos de areia lá na praia. Mas como ele não conhece a praia, ele nunca viu, então ele diz: não, eu não posso perder os meus castelinhos aqui, de barro, fedendo ali a urina. Não, eu não vou abandonar isso. E aí essa dinâmica, de que enquanto o homem não compreender que existe algo mais sublime, mais grandioso, ele não larga o osso a qual ele está apegado. É por isso que não adianta, é claro que o Evangelho pressupõe que a gente apresente a verdade sobre o pecado do homem, mas só apontar para o pecado não necessariamente fará com que esse homem entenda o porquê que ele deve abandonar isso. Nós precisamos apresentar Cristo Jesus, que esse sim confronta o pecado, que é o poder de Deus para salvar o homem. E aí então, quando há essa compreensão de que há algo mais sublime, mais valoroso, aí então é como esses dois homens nessas parábolas. Aí então vende tudo o que tem. Aí é aquele que compreende o Evangelho, a sua miséria, que aquilo que tanto tenta reter, no fim das contas é pura miséria e afronta contra Deus. É só quando ele compreende a sublimidade do reino, o valor do reino, quem é Cristo Jesus e o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, redimindo, transformando, libertando, e aí então você se torna, por força do Espírito Santo, capaz de abandonar aquilo que hoje te é tão valoroso e se apegar a Cristo Jesus. Ouvir alguém falar sobre o valor do reino, sobre o Evangelho, talvez não faça sentido para você, porque você ama o pecado mesmo, você ama este mundo, então abandonar o pecado não faz menor sentido para você. Jesus aqui está ensinando que o reino de Deus tem um valor incomparável, e que aqueles que realmente o encontram, não hesitam em abrir mão de tudo para possuí-lo. É claro que ele não está sugerindo aqui que é possível comprar um lugarzinho no céu, é claro que não, mas ele indica com toda certeza, de que se faz necessário sim, abrir mão de tudo que está no lugar de Cristo em nossos corações. O jovem rico é um outro exemplo que nós poderíamos citar aqui. Ele é um exemplo contundente do tipo de entrega que interessa a Deus. Esse homem, ele se aproxima de Jesus, então ele pergunta ali sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Aí então Jesus lista os mandamentos, o jovem afirma que cumpre cada um deles, então Jesus pede que ele venda os seus bens, distribua aos pobres, e então aí sim, volta aqui, e vamos andar junto, e vamos seguir.
Mas uma vez que ele está apegado às suas posses, o jovem se recusa e ele vai embora entristecido. A verdadeira riqueza está em seguir Jesus. O que te impede de tomar uma decisão por Cristo nessa noite? É o apego a este mundo? O mundo passa. O mundo passa, bem como todas as suas concupiscências. Tudo que de prazer esse mundo tem para nos oferecer, passará. E bem mais rápido do que você pode imaginar. Mas mais vale comprar o terreno que tem o tesouro escondido. Mais vale se aproximar de Cristo e se sujeitar à sua soberania, à sua palavra, ainda que num primeiro momento isso não signifique no teu coração endurecido, felicidade, sinônimo de felicidade. Porque sim, seguir a Cristo, como foi lembrado hoje pela manhã aqui, né? A porta é estreita mesmo, a porta é estreita. O comerciante vendeu tudo para adquirir a pérola de grande valor. O homem do campo abriu mão de todos os bens para ter aquele tesouro. E você? E você? O que tem ocupado o primeiro lugar no teu coração? Suas metas e planos para esse ano refletem alguém que pertence a Cristo? E aí então, para encerrar, preciso lembrar a cada um de nós aqui nessa noite: se Cristo é o seu maior tesouro, as suas escolhas vão refletir isso. As suas escolhas vão refletir isso. Escolhas que contrariam as Escrituras revelam que você serve um Deus inventado por você mesmo. Um Deus que, em nome da tua felicidade, há de perdoar, não importa a escolha que você fizer. Engano do diabo mesmo sobre as nossas vidas. Se Cristo é o seu maior tesouro, as suas escolhas, onde você trabalha, dentro da sua casa, como você vai educar os seus filhos, precisam refletir os valores do reino de Deus. Que ideologia tem comandado a sua vida? Arrependa-se. Se o reino de Deus é a sua prioridade, a sua vida será marcada por renúncia, mas também por alegria. É um misto de sentimentos mesmo. É renúncia e alegria ao mesmo tempo. O fato é que os filhos de Deus, de forma resoluta, encontram contentamento em Cristo, não importam as circunstâncias. Se Jesus é o centro da sua vida, então o que o mundo oferece não terá mais tanto valor para você. Não dá para sair desse mundo, até porque temos uma missão. Mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos olhar um bem no fundo do olho do outro e falar assim: nós não somos deste mundo. Apague essas fotos sensuais do teu Instagram. Nós não somos deste mundo. Para de dar carona para a mulher que não é a tua esposa. É a aparência do mal. Nós não somos desse mundo. Vai perder o maior cliente que tiver ali, porque ele quer sonegar imposto, você vai perder. Nós precisamos ter a coragem de pertencer a este reino e de viver essa vida. É por graça, sim. É na misericórdia, sim. Mas não é negociando os valores do reino. Uma igreja que tapa o sol com a peneira está desonrando o nome de Cristo. Não sei se vocês viram, viralizou um vídeo aí de não sei quem, eu nem vi muitos detalhes, mas não sei quem que traiu não sei quem, e aí saiu um vídeo, o Brasil inteiro está sabendo que um crente traiu a esposa, e o Brasil inteiro está sabendo. Chacota. Valores do inferno regendo as vidas, e chacota do Evangelho, chacota da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos um compromisso, somos embaixadores, não podemos viver de qualquer maneira, não podemos aparecer na igreja só quando dá na telha. Por quê?
Porque o Senhor nos ordenou que o congregar faz parte do seu plano para a sua igreja. E de alguma maneira, que eu não sei mensurar como, quando as pessoas passam com ônibus ali agora, e olham as luzes acesas, e olham as nucas de muita gente aqui, o nome de Cristo é glorificado de alguma maneira. Se Jesus é o centro da sua vida, então o que o mundo oferece não terá mais tanto valor. E aqui está a pergunta que você não pode ignorar. Você tem tratado Cristo e o seu reino como algo secundário, como um acessório para a sua vida, ou ele é de fato o seu bem mais precioso, que ainda que nessa noite seja retirado tudo que você tem, você ainda permanece firme, porque em Cristo você é inabalável, o que rege a sua vida. Pensar nisso é um bom exercício. Se hoje te fosse requerido tudo o que você tem, como estaria o seu relacionamento com Cristo? A resposta que você dá indica muito onde você tem firmado os seus passos. Não estou dizendo que nós não sofreríamos, não choraríamos, mas é uma boa reflexão. Se o reino de Deus ainda não ocupa o primeiro lugar no seu coração, hoje é o dia de tomar uma decisão. Não há nada neste mundo que possa se comparar à grandeza da vida com Cristo. E nós precisamos lembrar uns aos outros sobre essa verdade, irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Mas aqui a ênfase no buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a viver como quem realmente encontrou esse tesouro eterno. Porque se nós alegamos que somos esse povo, que já tivemos um encontro com o caminho, com a verdade e a vida, então que possamos viver de acordo com isso. Parar de brincar. Decida hoje a quem você quer servir. Não é isso que Josué fala lá? Decida hoje quem vocês vão servir aí. Para de brincar. Bondoso Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos encha de temor, para que o Senhor toque nos nossos corações de uma forma muito pessoal aqui nessa noite. Como o Senhor nos trata, cada um aqui, na sua individualidade, que o teu Espírito Santo mostre para nós, em nossas vidas, aquilo que não te agrada, aquilo que temos amado deste mundo de trevas, que a gente não venha brincar com o pecado, e que prontamente o Senhor nos conduza a um arrependimento profundo. Esse mundo tem tanto para nos enganar, entorpecer. Não permita, Senhor, que a gente passe por esta vida de forma medíocre, libertos, mas vivendo como presos. O Senhor nos resgatou das trevas para a luz, que sejamos luz nesse mundo de trevas, que possamos ainda nessa noite lembrarmos uns aos outros de quem somos em Cristo e da missão que temos, e que a nossa vida seja essa expressão de alguém que entendeu o Evangelho, de que entendeu o que é te pertencer, e que possamos então, com a mesma disposição do apóstolo Paulo, abandonar tudo o que ansiamos, tudo o que nos impede de ter uma vida de intimidade contigo, e nos apegarmos ao Senhor. Essa obra só tu podes operar, Senhor. É só tu quem pode nos dar esse discernimento sobre a importância de não brincarmos com esse mundo de trevas pertencendo ao Senhor. Então traga clareza às nossas mentes, transforme as nossas vidas. E se há alguém aqui que ainda não te encontrou, que ainda está perdido, eu clamo para que o teu Espírito Santo convença do pecado e do juízo,
e que possa então, nesta noite ainda, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tentar conquistar tudo na própria força do braço, e que possa então encontrar em Ti, Senhor Jesus, refúgio para sua alma cansada, e que possa encontrar em Ti, Jesus, salvação para a sua alma, que o Senhor alcance com a Tua salvação, e assim oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.